Imagine investir dezenas de milhares de reais em equipamentos fotovoltaicos de ponta para gerar energia para a sua indústria, mas na hora da instalação você entrega tudo na mão de um aventureiro, só para economizar no orçamento final da obra. Foi exatamente isso que aconteceu no caso que eu trago para vocês hoje, onde eu fui chamado para projetar e comissionar uma usina de 112,27 kW-pico para uma fábrica de cosméticos. No papel, a ideia era excelente. O sistema iria gerar cerca de 14.000 kWh por mês, mas o cliente tomou uma decisão no meio do caminho que comprometeu boa parte da geração de energia do sistema. Hoje você vai ver por que a instalação de sistemas fotovoltaicos deve ser levada a sério. Neste vídeo eu vou te levar para os bastidores desse projeto e você vai ver como o cliente destruiu a geração de energia da própria usina, só para economizar na mão de obra. Você vai ver o erro grotesco do instalador que colocou placa fazendo sombra em cima de placa e como a tentativa de baratear um orçamento de 40 mil reais virou uma bomba relógio no telhado. Fica comigo até o final porque a lição de hoje é um tapa na cara de quem acha que energia solar é só colocar placa no telhado. A fábrica desse cliente era atendida por uma subestação de 112,5 kVA e tinha dois galpões excelentes para a instalação. O telhado era de telha isotérmica, que é o queridinho dos instaladores, porque ela não exige uma estrutura de fixação muito complexa. Ela não quebra fácil e é muito seguro de trabalhar. Para vocês terem uma ideia, a estrutura de fixação nesse tipo de telhado utiliza apenas o mini trilho, que ele é fixado na telha através de parafusos autobrocante, e depois que esse mini trilho ele já é fixado diretamente no telhado, os módulos fotovoltaicos só precisam ser colocados em cima desse mini trilho. O telhado da fábrica tinha apenas alguns obstáculos que geravam sombreamento, como as platibandas ao redor do perímetro do telhado e a estrutura da caixa d'água, mas nada que inviabilizasse o projeto. Indústrias são os melhores tipos de clientes para solar, porque normalmente tem uma alta demanda de energia, tem muito espaço no telhado e a infraestrutura dos cabos geralmente pode ficar aparente, o que facilita muito na instalação. Eu fiz o levantamento técnico e dimensionei um sistema robusto pensando no limite da área do telhado, onde cheguei a um total de 206 módulos de 545 watts pico e um inversor de 75 kW. Como eu precisava fugir das sombras da platibanda, o meu projeto distribuía as placas utilizando os dois telhados dos galpões. A geração estimada era em torno de 14.000 kWh mês e para isso eu preparei o orçamento completo, projeto, material, instalação e homologação e fui apresentar tudo ao cliente. E foi na reunião de apresentação que o cliente mudou todo o discurso e teve uma ideia genial. Ele queria o meu projeto, mas decidiu comprar o kit fotovoltaico direto de um distribuidor que eu particularmente não conhecia e decidiu contratar um conhecido dele para fazer a instalação do sistema. Ele queria que eu fizesse apenas o projeto e o comissionamento final do sistema solar. Na mesma hora, eu deixei bem claro para ele que a aprovação de uma usina exige responsabilidade técnica e expliquei que, como ele faria a obra com outra equipe, eu faria apenas o projeto e o comissionamento. A equipe de instalação dele é quem deveria ter que assumir a responsabilidade e homologar tudo na concessionária. Afinal, eu não assino a execução de profissionais que eu não conheço a qualidade do trabalho. Então ele aceitou, porque o instalador amigo dele ia cobrar apenas 15 mil reais para instalar 206 placas e toda a infraestrutura do sistema. Pessoal, se você vai terceirizar uma instalação de um sistema desse porte, o preço de mercado seria em torno de 40 mil reais. O instalador dele estava fechando um valor de 25 mil reais abaixo da média do mercado. Quando o orçamento é menos da metade do preço, pode ter certeza que não é um instalador, é um aventureiro. Mas o cliente bateu o pé, não escutou meus conselhos e seguiu com essa economia perigosa. Eu fiz a minha parte, elaborei o projeto que seria entregue pelo responsável técnico da instalação, junto com o layout perfeito usando os dois telhados para fugir dos sombreamentos. Eu entreguei esse material todo para eles. E no dia de iniciar a obra, eu fui alinhar onde ficaria o inversor e foi aí que o instalador aventureiro soltou
a pérola. Ele olhou para o cliente e disse que dava para espremer todas as 206 placas em um galpão só, que não precisava usar os 2 telhados e que isso ia trazer uma economia de cabo e infraestrutura. E a palavra economia fez o olho do cliente brilhar na hora. Eu adverti imediatamente que se ele mudasse o layout que eu apresentei e montasse as placas dessa forma, eu não iria mais garantir aquela geração de 14.000 kWh mês. E a responsabilidade ia ser 100% do instalador, até porque ele estava alterando o meu projeto. E sendo assim, eles assumiram o risco. Como naquele momento eu era apenas um mero consultor e o responsável por fazer o comissionamento, ou seja, o start da geração daquela usina, eu apenas aceitei as decisões do cliente e fui embora e voltei depois de alguns dias quando a obra finalizou. E meus amigos, o que eu encontrei lá foi um crime contra a engenharia. Para enfiar os 206 módulos em apenas um telhado, o instalador colocou as placas muito perto das platibandas, que faziam uma sombra enorme em boa parte do dia. E o pior, ele colocou fileiras de placas tão coladas que uma placa fazia sombra na placa de trás. Ou seja, além de instalar módulos em locais que eram sombreados, ele mesmo criou um obstáculo a mais para fazer sombra em outra fileira de placas. Como o sistema solar possuía inversor centralizado, cada agrupamento de placas desse sistema possuía em torno de 20 placas em série. Quando as placas são instaladas em série e apenas uma dessas placas é sombreada, essa única placa prejudica a geração das outras 19. Isso é perda de eficiência de geração. Agora, pensa em toda a perda daquele sistema contando com todos os pontos de sombreamento. Simplesmente, o argumento de economizar material para espremer as placas em um só telhado não fazia sentido, visto que se todas as placas tivessem sido instaladas fora das regiões de sombreamento, o sistema fotovoltaico geraria mais energia, e essa geração a mais pagaria os custos de cabo e infraestrutura em pouco tempo. Isso, meus amigos, é o que chamamos de economia burra. O único beneficiado por essa decisão foi o instalador, que teve menos trabalho ao instalar tudo em um só telhado. Mas o show de horrores não parou por aí. Os cabos CC de corrente contínua estavam soltos e jogados pelo telhado. O instalador não teve a capacidade de passar os cabos dentro de um eletroduto. Os cabos para sistemas fotovoltaicos de 1.8 kV, mesmo tendo proteção UV, não podem ficar jogados na telha, tomando sol e chuva e atrito direto com o telhado. Com o tempo, a isolação do cabo resseca, rompe e o risco de curto-circuito e incêndio é altíssimo. Outro erro de amador era que nenhuma das strings estava identificada corretamente. Para quem não sabe, string é a série de placas conectadas entre si. Se dá um problema em um cabo e as strings não estão devidamente tagueadas, você não sabe de onde o cabo vem e nem para onde o cabo vai. A manutenção fica bem mais complicada por causa de um detalhe tão simples. Depois de fazer as minhas verificações, eu fiz o comissionamento, liguei e testei o inversor. Fiz as configurações para que o inversor passasse na vistoria da concessionária. Eu chamei o dono da fábrica e fui bem claro com ele. Falei que a economia que ele tanto buscou iria prejudicar a eficiência da usina, que os pontos de sombreamento iriam prejudicar muito a geração do sistema. E também alertei ele que era extremamente urgente e necessário passar todos os cabos dentro de eletroduto do tipo Ceal tubo, nos pontos onde que os cabos estariam diretamente expostos ao tempo, antes que o pior acontecesse. Falei que o inversor ia ligar e que ia gerar energia, porém a instalação estava muito mal feita. E pela cara dele deu para ver que bateu o arrependimento na hora. Mas agora já era tarde demais. Ele não estava disposto a mandar refazer todo o serviço, porque para ficar 100% como deveria, tudo tinha que ser refeito. Era realmente uma pena ver o potencial que aquele sistema tinha ser jogado fora por uma economia sem sentido. Um sistema solar para uma indústria é um investimento altíssimo e é um patrimônio que vai ficar no telhado por cerca de 25 anos. Tentar economizar na mão de obra em um investimento como esse,
que passa dos 6 dígitos é a definição de jogar dinheiro no lixo. E nesse caso, o barato saiu muito caro. A qualidade da engenharia do projeto bem pensado e da garantia do serviço de uma empresa séria não tem preço. Se você achar um orçamento bom demais para ser verdade, fuja, porque o milagreiro vai deixar a bomba no seu colo. E é muito comum esbarrar com esse tipo de serviço mal feito no mercado. E você, que é profissional da área, eu quero saber de você qual foi a maior gambiarra que você já pegou de um instalador barateiro demais. Conta aqui a sua história nos comentários que eu quero ver a sua experiência. Se você curtiu esse caso real de engenharia e quer aprender a não cair nessas armadilhas, deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.